Muito boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais um Esporte em Discussão para você. Muitos temas legais rolando, evidentemente. Muita coisa aconteceu. Os 3 grandes times de São Paulo jogaram ontem. O outro grande time do futebol de São Paulo teve a venda de um jogador importante. Portanto, temas interessantíssimos rolando no nosso futebol. E o nosso Esporte em Discussão vai começar debatendo exatamente na venda de mais um jogador de nível interessante, um jogador que chamou muito a atenção, o menino Giovânio. O presidente do Santos, Modesto Roma, esteve aqui e falou que iria segurar o Giovânio enquanto pudesse, mas tudo tem limite e o limite chegou. O Santos queria um valor alto na conta santista, 15 milhões de reais. O valor que correspondia ao Santos era exatamente esse, mas ele teria que pagar impostos ao governo chinês e esses impostos iriam fazer com que baixasse muito o valor que entrava na conta do Santos. O governo chinês concordou em pagar esses impostos também, dinheiro líquido na conta do Santos, 15 milhões de euros, e o Giovânio vai embora, não tem mais jeito. Para o Giovânio, mais ou menos R$1 milhão por mês, convenhamos, é um belo dinheiro. Ele é um menino de aproximadamente 23 anos, vem de uma família extremamente humilde. Um ótimo contrato para o Giovânio, e a pergunta que fica é com relação ao Santos. 15 milhões de euros, 15 milhões de reais na conta do Santos. O Santos deve fazer o que com esse dinheiro? Aliás, um ouvinte ligou, ele não se identificou, mas ele falou com a nossa produção e disse: olha, o Santos deveria colocar esse dinheiro no Marquinhos Gabriel, deveria colocar esse dinheiro no Robinho, deveria colocar esse dinheiro na conta simplesmente. E aí, senhores? Boa tarde, Nilson César. O que fazer com os 15 milhões de reais que o Santos tem agora em caixa com o Giovânio? Boa tarde, Flávio, meus amigos da Jovem Pan. Pagar as dívidas, sabe? Todo dinheirinho que chega, principalmente na pindaíba que está o Santos e os clubes brasileiros, não é só o Santos não, os clubes brasileiros, tem muitas dívidas. Dívidas antigas, inclusive, sabe? O Santos até há pouco tempo atrás estava devendo até para a parte administrativa do clube. Funcionários da administração do clube estavam com salários atrasados. Então, quer dizer, o Santos que bote a casa em ordem, que pague as dívidas. Revelar novos jogadores, isso é normal lá na Vila. Essa safra que disputou a Copa São Paulo diz que não é uma safra boa. Não é uma safra assim que você possa ter... Mas então, é isso. Eles disputaram com um grupo muito mais jovem, né? Então, para 2 anos vai ser boa. Então, como tem essa revelação constante de jogadores lá na Vila Belmiro, eu acho que a prioridade do Santos agora é pagar as suas dívidas, botar a casa em ordem. Porque quando bota a casa em ordem, fica mais fácil para trabalhar. Ah, vamos gastar agora com o Marquinhos Gabriel, vamos comprar outro, mas não vamos pagar a dívida. Daqui a pouco começa a atrasar salário, começa a atrasar a premiação. Ó, o Corinthians aí não pagou ainda a premiação do hexacampeonato. Não pagou mesmo? Não pagou. E aí fica difícil, né? Então, quer dizer, os clubes estão assim. Então, quando entra uma grana dessa daí, eu tenho a impressão que o clube tem que pensar como uma empresa, daquelas empresas que sabem fazer o produto funcionar. Quer dizer, paga primeiro, bota a casa em ordem. Eu faria isso se fosse administrador lá do Santos. Para você, Daniel Leão? Eu acho que, sem dúvida alguma, precisa primeiro saldar as dívidas, né? O problema é que ninguém dá prioridade para a dívida, vai rolando essas dívidas e aí vai se endividando com outras coisas e outras contratações. Mas eu usaria esse dinheiro daí, parte, claro, para reforçar o time. Agora, não sei se eu colocaria, depende de quanto for para colocar, para segurar, para manter o Marquinhos Gabriel. Se for uma fábula para manter o Marquinhos Gabriel, acho que não vai compensar. Mas se for Eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, aí não. 4 milhões de dólares, mais ou menos 15 milhões de reais. Então, é o dinheiro que entrou. É o dinheiro que entrou. Aí não. É trocar. Aí não, é trocar. Mais ou menos a pergunta é a seguinte: você trocaria. Trocar 6 por meia dúzia. Só que uma meia dúzia mais velha, né? Até. Não, então não. Então não compensa de forma. E Robinho? O Robinho eu acho que tem que vir, mas aí com outro planejamento. É a cara do Santos, mas outro planejamento. Não, mas não por essa grana, não. Porque se essa grana dá pra trazer. Dinheiro, não. Não?
De forma alguma. O Robinho tem que ser um patrocínio especial para pagar o salário dele. Que é o que o Santos está fazendo nesse momento, também, na verdade. Mas com esse dinheiro, não, de forma alguma. Aí não. Aí nenhuma não chance. Compensa. Zeca Cardoso, não, nenhuma chance, né, de fazer negócio, pegar o dinheiro do Giovani e trazer Marquinhos Gabriel, Na verdade, o ouvinte não sugeriu que fizesse isso, ele sugeriu que se perguntasse isso pra vocês. E aí? Eu não acho, Flávio, eu vou na linha do Nilson, tem que pagar as dívidas, porque o futebol brasileiro vai quebrar. Já tá quebrado, mas ainda ele é seguro por algumas entidades, pela TV Globo... Agora com o Profute, o pessoal deve ter dado uma equilibrada. Mas já... E o presidente Modesto Roma já falou que o Santos entrou, aderiu. Mas parece que tem gente já querendo... Se essa grana vai pra clube mesmo, viu, Flávio? Não, agora é bem amarradinho. Tá bem amarradinho. Tá bem amarradinho. Mas já tem gente querendo, isso eu não sei se vai ter. Não sei se é tão simples assim. Se vai virar esse negócio mesmo. Tem que pagar as dívidas, porque contrata um Robinho, contrata o Marquinhos Gabriel, e aí? Como é que você vai pagar? O Santos ano passado diziam que não tinha dinheiro pra pagar floricultura. Tem que pagar as dívidas. Por que o Santos usa flores? Tem o jardim ali tem os jardins do CT, né? Porque tem despesa de flores que são assustadoras. Sei lá, Exato. homenagem. Tem uma... né? Tá torcendo um pouco. O Vampeta sabe responder essa questão. 28709707, vai testando o seu dedinho aí, já nós vamos colocar o nosso ouvinte conosco, 28709707. Pois não, Fausto Favara. Faz todo sentido com relação a pagar dívidas, até porque o Santos vai ter que se preocupar com a próxima janela. Então, se tiver tudo em ordem, tem ainda o Gabriel, o Ricardo Oliveira pode ser que saia pro futebol chinês, porque o clube europeu, eu acho que ninguém vai querer contratar o Ricardo Oliveira. E já o Lucas Lima. Então você, com a casa em ordem, você pode brigar mais por esses jogadores na próxima janela. Então eu acho melhor manter esse elenco, não arriscar e gastar esse dinheiro que vai entrar, paga as dívidas, limpa a casa, e aí você pode brigar pelos jogadores que ainda restam no time do Santos. E outra, tem o processo que tá rolando do Leandro Damião. É bom. O processo do Leandro Damião é tanta grana, é tanta bufunfa que é melhor esquecer. Sabe aquele negócio aí? Se entrar o processo, se o Leandro Damião ganhar o processo, esquece aí, falou o seguinte, leva tudo, leva aí. 42 milhões de reais, tem que devolver até 2019 com um juro de 10% Esse processo é uma safadeza tão grande que não tem como fazer. É mais que 42 milhões de reais, não é? É negócio envolvendo euro, dólar, Isso é uma das maiores safadezas da história do futebol. Dizem que esse valor divulgado do Giovani aí não é um valor muito correto, não. Diz que tem mais dinheiro no meio aí, viu? Ontem teve a assembleia na federação, né, pra aprovar as contas de 2015, né? E foi todos os presidentes, tava lá o Roberto de Andrade. Você analisou detalhadamente o número por número. Não, que eu só sei quando pinga no meu lá no Dax, eu sei o que é meu. O que é de lá é muito dinheiro, é muito número, né? Eu tava com o presidente Romano, a gente almoçando. Aí eu falei, vende o Giovani logo, que canhoto a gente arruma toda hora pra botar na beirada do campo. E ele deu risada, ficou dando risada e já tava vendido, né? Já tava. Aí no almoço lá dos presidentes com o presidente da federação, as más línguas disse que quem ia pro futebol chinês era o Ricardo Oliveira. Com o Vanderlei, já estava tudo acertado. Mas o Giovani e o Ricardo ou só antes do Luiz Fabiano. O Ricardo Oliveira chegou lá na Otopo, depois chegou com 5 pastores da igreja, nada contra as igrejas, né? E aí foi negociar o contrato, já mudou tudo. Aí a segunda opção foi o... entendi. O Ricardo topou e no dia seguinte mandou 2 pastores da igreja para negociar. Para negociar. Aí o Vanderlei falou, nem por mais nem por menos, vem Luiz Fabiano. Já era. E aí, Fernando Sampaio, a pergunta inicial, é claro, você estava... era o seguinte, a sugestão, inclusive, de um ouvinte, 2870-9707, o ouvinte já vai participar, mas a pergunta que o ouvinte sugeriu, inclusive, se o Santos deveria pegar esses 15 milhões de reais que entraram do Giovani e meter no Marquinhos Gabriel, ou no Robinho e tal, ou pagar as dívidas. O que você faria, Fernando? Pagar as dívidas é importante, mas depende porque o Corinthians precisou pagar as dívidas recentemente, né? Foi pro Profute porque ele recebe dinheiro público, né? Ele tem patrocínio da Caixa. Não sei se o Santos vai ser agraciado com dinheiro público também. Então, se ele não precisar, ele não precisa ter a certidão negativa de débito. Então, dever também vai devendo, vai administrando as dívidas. Se você precisa receber, você tem que pagar as dívidas, porque senão você não tem mais receita. Agora,
Eu pagaria as dívidas. Eu prefiro viver de uma forma mais, né, mais tranquila, pagando as dívidas e tal. Mas parece que no futebol... Sem vermelhar, né, Fernando? Mas... No futebol, eu quero azul. Você tá de azul hoje. Aliás, hoje tá todo mundo de azul. Só o Vampeta que meteu vermelho aí é o único que é azul. Esse aqui é o negócio. Você, Fernando Sampaio. O problema é que no futebol, todo mundo deve. Por exemplo, eu não sou contra plano de refinanciamento, como teve o Proerta. Não sou. Eu penso como os Estados Unidos, acho que por isso que eles cresceram. A pessoa quebra uma vez, você dá uma nova chance, né? Henry Ford quebrou, a Ford quebrou, o Henry Ford quebrou. Se ele não tivesse uma nova chance com o capítulo 11, lá, o Chapter 11, não existiria a Ford. Então, o cara, quando é empreendedor, é bom. Mas quando tem safadeza, por exemplo, que nem os clubes de futebol, por exemplo, os bancos quebraram porque, de repente, mudou todo um sistema financeiro tal que os prejudicaram. Quando você vende e não sabe para onde está indo o dinheiro. Quando o cara é sacana, quer dizer, quando o cara não paga porque está roubando tal, e você ainda vai dar um refinanciamento para os caras, eu sou totalmente contra. Já tiveram totalmente contra. Já foram ajudados demais. Deixa eu dar uma notícia aqui, ó. Tô conversando com um amigo nosso aqui, que ele tem uma grana para receber do Santos Futebol Clube e ganhou o processo. Ganhou o processo. Aí eu perguntei pra esse amigo nosso aqui, escuta aqui, você já recebeu aquela grana do Santos que você ganhou no processo? Ó que o meu amigo respondeu, ó. Por isso que eu tô falando de ter que pagar as dívidas, entendeu? Tá dizendo assim, não recebi nada. É uma boa hora pra correr lá. Opa! Esse amigo meu, esse aqui é Mas como na portuguesa, já fica lá na porta da bilheteria. Esse amigo meu é o Muricy, que foi técnico do Santos e é técnico do Flamengo. O Muricy ganhou o processo do Santos e ainda não recebeu, por isso que eu tô te falando. Tem uma fila lá boa aí, por isso que eu tô te falando, o Santos tem que pagar as dívidas. Pergunta, já tem. Já tem que pagar. Olha, demora, hein? Acabou. Você precisa ver se estiver na execução, já foi feita a execução. 28709700. A gente tem um amigo nosso que alardeava por aí, ganhou uma ação e depois no fim, Brasília perdeu, né? 28709707. Alô? Não, foi acordo. Alô? Quem fala, por favor? É Ricardo. De onde você é, Ricardo? Eu sou de Osasco. E é santista? Santista. Bom, o que você faria com os 15 milhões? Comprava o Marquinho Gabriel, o Robinho, ou botava o dinheiro na caixa, pagava as dívidas? O que você faria? Eu pagava as dívidas. Pagava as dívidas. Tá concordando com a maioria aqui, né? Esse valor não é 53 milhões? Assim, o Santos teria 37 milhões? Mas a parte do Santos, pelo que estão falando, a gente nunca tem acesso. Você sabe como é que isso funciona, né, Ricardo? Mas o que a gente sabe é que o Santos vai receber 15 milhões. O Santos recebe 17 milhões, 35%. 30% dos empresários e 35% da do Sports. Ontem que se falava que é 15 milhões. Agora é que tem nós nunca vamos saber direito. Acordo, Flávio, de 11 milhões euros líquidos e livres de impostos. Então aumentou um pouquinho. Mas enfim, mas é por aí, 15, 17. E aí? O 15, 17, 2 milhões. É que o Santos só faz besteira com o jogador, né? Eles estão sempre vendendo parte dos jogadores. Sem dúvida. Não é só o Santos, não, viu? Bem da verdade, ninguém é de ninguém no futebol. Todo mundo fatiado, é complicado. É incrível, né? Você tem o jogador 100%, daqui a pouco tá com 15 o clube. O clube é o mais prejudicado. É verdade, é verdade. De qualquer forma, não tem mais Giovani. Tem que aparecer um novo. Não vai fazer tanta falta. Valeu, Ricardo. Um abraço pra você. Obrigado, viu? 28709707. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, com quem falo? Com o Ney Violeiro de São Caetano. Ô, meu amigo Violeiro, voltou. Qual é o seu time? Eu torço pro Santos, rapaz. Santos também, né? E aí, gostou do negócio? Foi bom pro Santos ou não? Eu acho que foi bom, né? Foi bom, né? Apesar de entender que esse dinheiro vai sumir, viu, Fábio? Você acha que vai, é? Aí eles não vão fazer nada. E aí, então seria o caso de comprar algum jogador? Se comprar um jogador, por exemplo, se comprar um Marquinhos, fica 100% do Santos, que não era o caso do Giovani. Não era. É um cara que já encaixou no time. Já estava lá, já conhece tudo. Eu acho que seria um bom negócio. Agora, pra ver se eles vão fazer isso. Porque do jeito que o Santos deve, todo mundo deve, vão bloquear esse dinheiro aqui cair, você vai ver. Não tem dúvida. Já tem nego na fila, isso aí. O Marquinhos deu um monte na anos, hein? Você não fez nenhuma modinha de viola lá e tem algum pra receber, não, né?
Não, lá não, mas em algumas prefeituras de São Paulo aí. Mas a prefeitura fala que vai te pagar em 30 dias, rapaz. Aí é duro, viu, Flávio? Tem que receber na frente. Um abraço, hein? Ô, Flávio, mas tem sentido o que ele falou, viu, Flávio? Você compra o Marquinhos Gabriel, do jeito que o futebol chinês tá vindo com força pro brasileiro, ele faz mais uma temporada aqui, ele é vendido quase pelo dobro. Então, de repente, é um investimento bom também pro time do Santos. Então, aí se o cara não precisa pagar a dívida dele. Se ele consegue ficar enrolando que nem eles fazem, né? Mas devendo, os clubes, devendo eles pra vão, treinador, o devendo pra presidente treinador, deixa deu pro 4 outro títulos pagar pro clube. dívida. Seria muito importante que a gente... Seria muito importante que a gente dissesse que não é só o Santos, hein, gente? Não, é todo mundo. Não, é o futebol brasileiro. É todo mundo, rapaz. Todo mundo. Futebol é uma zona. O Fernando tá falando, insistindo, futebol, então não é só o Santos, não. Se tivesse responsabilização de dirigente, se tivesse uma responsabilização séria de dirigente aqui no Brasil, não aconteceria isso. Porque Ninguém ia jogar, existem alguns gastar setores, a cota do existem outro, alguns setores da economia que por dinheiro. uma mudança ou outra, por exemplo, quando a Zélia Cardoso fez aquela bobagem e tal, muitas empresas acabaram quebrando. Claro. Quer dizer, aí você tem como chegar pro juiz e falar, o cara sempre foi um cara empreendedor, tinha uma empresa boa, tal, de repente por uma mudança do jogo, né? O cara precisa do real. Aí tudo bem, você vai lá refinancia, o cara volta a crescer. Agora, um bando de safado que não paga treinador, que esconde o dinheiro e rouba o clube. Você sabe que naquele dia, Fernando, eu tava vendo a televisão naquele dia. Bandido, que nem refinanciar bandido. Eu tava naquele dia olhando a televisão, olhava, tava o seu Antônio Hermílio de Moraes, que eu sempre fui fã dele, né? Eu olhei e falei pra ele, seu Antônio, na televisão, somos iguais hoje. Por algumas horas e tal. 50 pra cada um. Foi um negócio. Algumas horas só. E quando você lê o livro dessas pessoas, todas fizeram maus negócios. Todos fizeram negócio ruim. Mas o cara foi lá, se virou, comprou, vendeu, quer dizer. Né? 28709707, vamos colocar mais um ouvinte. Alô? Alô? Quem é? É Ricardo Alonso de São Bernardo. E o seu time? Corinthians. Mas você faria, Ricardo, fosse o Corinthians, você acha que deve comprar um jogador, pagar dívida, fazer o que com essa grana do Giovânio? Primeiro pagar as dívidas, né? Pagar a dívida, né? Ir pra casa, né? Já vamos aproveitar e falar do Corinthians. Você viu o jogo ontem, gostou? Começou melhor que o ano passado. Né, Melo? Acho que falta um pouquinho ali, uns ajustezinhos aqui, uns reforços em alguns pontos principais, né, ali no meio campo, mais um zagueiro. Eu acho que vai dar certo. O Tite vai botar ordem ali. Legal, Ricardo. Um abraço para você. Flávio, eu só queria parabenizar vocês por vocês terem começado o programa aí com os outros representantes de São Paulo. E aí o programa se torna menos lacrimoso, né? Porque, para falar do Corinthians, deixa que os outros representantes, os outros torcedores falam. Tá bom? Tá bom, Ricardo. De corintiano não ia vir uma... Ô, Vampeta, você não falou dessa história do Giovânio ou falou? Você acha que deve comprar jogador ou não? Comprar nada, tem que... E não respondeu a dúvida. Por que tem o Ricardo Oliveira com o pessoal da igreja? Ele é ligado? Não, na hora que ele discutiu, o contrato. Os caras representam ele? O Ricardo é pastor, não é? Foi 2 pastores para representar ele. Ixi. Aí já deu, né? O dízimo é maior, né? Ei, ele é pastor, não é? Rodrigo Caio foi isso. Então, o que você faria? Você acha que se eu for dívida até o Real Madrid tem, é o clube que mais arrecada do mundo. Todo mundo. E tem muito. Tem que pagar algumas coisas que deve, pagar salário, se tiver que contratar, contrata. Não é que vai solucionar todos os problemas do Santos, é 15 milhões, né? 17 milhões. Não vai solucionar. Mas dá pra ajeitar mais ou menos entre 13 e 20. Porque vai aparecer números aí. Isso aí Ontem à noite veio o número cheio, 15 milhões. Você já meteu 17. Amanhã vem 13. Nunca saberemos. Dá pra pagar um pouquinho da dívida. O mais doido dessas empresas é que assim, elas devem dinheiro, mas tem gente que leva e leva bem, né? Opa! Porque não tá devendo para o treinador pode ter saído sem receber, mas tem jogador lá ganhando. Primeiro, se tiver devendo a funcionário, bota o funcionário em dia. Tem empresário que recebeu. Não, o Santos devia até pro pessoal da administração. Isso há 1 ano e meio atrás. A situação estava bem crítica do Santos. Muito difícil, meu. Complicado. Nós fomos fazer um jogo lá e uma pessoa, amiga nossa, que trabalha ali dentro, sentou com a gente para almoçar e contou isso. Falou, olha, até pro pessoal da administração existe salário atrasado. Então o Santos tem que pegar esse dinheiro e pagar. O município, por exemplo, ganhou 4 títulos em 2 anos para o Santos, não recebeu.
Não pode. Mas o que o Santos deve pro Muricy? Era salário? O que é? Independente se o cara ganha R$2.000 ou 600 mil reais. Isso é bobagem. Contrato é contrato, lógico. Não, é um processo terminado que ainda não foi pago. É um processo terminado, não tem mais recurso, acabou. Ele já ganhou o processo e o Santos não pagou ainda. É engraçado, né? Foi rápido também o processo, né? Mas geralmente para chegar em Brasília dá uns 15. Tá cheio de casos que vai pra execução. O Marinho, ex-zagueiro da Ponte, por exemplo, ele tem penhorado uma das torres do Mas isso não é só isso não é só no futebol, isso é na vida civil comum. Tá cheio de processo que vai para execução e não se paga, vai esperar. E o Santos tem que pagar, sim. O Santos tem que pagar, não só o Muricy, como os caras que ele deve, deixar em ordem a vida dos funcionários. É assim que se faz. Porque o Santos é grande demais, o Santos revela talento sempre, vai surgir outro jogador aí de qualidade, vai surgir gente que vai trazer dinheiro pro Santos ainda. Então precisa administrar de uma maneira séria. E eu acredito nesse rapaz, o Modesto Roma, que é o novo presidente do Santos, me parece uma pessoa séria. Botou a casa em ordem, né, pelo menos. Vamos pro intervalinho? A gente volta já. De volta com o nosso Esporte em Discussão. Esse tema, vocês precisam pensar com muito cuidado, hein? Pensar com muito cuidado. Já a gente vai falar mais um pouquinho e eu quero que o ouvinte seja o primeiro a responder sobre esse tema. Futebol americano. Que é jogo bruto. É bruto. Tem um time chamado... Futebol americano não tem... Não é. O rugby é mais bruto. O futebol americano, ele tem contrato... Aparentemente. É uma frase curiosa pra pensar, hein? Futebol americano não tem falta. Pode continuar. Mas o Buffalo Bill... O cara não passa a perna. É um time, né? Pesadão. Falta diferente. Na comissão técnica do Buffalo Bill, tinha uma moça chamada Catherine Smith. E aí houve um certo desacerto na comissão técnica e ela assumiu como técnica do time masculino. Então a senhora Catherine Smith, a partir de agora, é a técnica do time masculino dos Estados Unidos, do Buffalo Bill. Dona Kathleen. Aí é que tá. Será que no nosso futebol dá pra ter, no time forte, time que tem falta, uma mulher? Dá pra ter ou não dá pra ter? 2870-9707. Técnica de futebol no time masculino. Dá pra ter ou não dá pra ter? Tem até a imagem aí dos grandões com o pato e tal. E aí? Dá pra... Vamos começar pelo ouvinte. Vamos ver o que o ouvinte acha. 2870-9707. Alô? Quem fala? É Fábio De Luca. Fábio De Luca, de onde você é? Eu moro em São Paulo, mas trabalho em Embu das Artes. Embu das Artes, e seu time? É Palmeiras. O Palmeiras poderia ter uma técnica de futebol? Eu acho difícil. Difícil? Por quê? Pelo preconceito. Já é técnico estrangeiro, todo mundo já tem muito preconceito. Imagine uma mulher. Você acha que não ia pegar, né? Não ia. Quer falar alguma coisa do seu time? Gostou ontem? Eu gostei dos reforços, mas não gostei do Marcelo Oliveira. Não é querendo cornetar logo no começo da temporada, mas já cornetando. É lógico. Esse esquema dele, 4-2-3-1, que consagrou ele no Curitiba, no Cruzeiro, bicampeão brasileiro. Mas no Palmeiras não tá dando certo, porque o Palmeiras não tem saída de bola. O Dudu jogando de meia não dá certo, ele é um ponta de velocidade. Eu acho que o Palmeiras tem que ter variação tática, porque desse jeito vai ficar difícil de novo. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, bom dia pra vocês aí. 28709707, mais um ouvinte conosco, alô. Alô, quem fala? Marcelo. Marcelo de onde? Marcelo de Brasília, um abraço para Prado. Brasília, um abraço para você também. A pergunta, qual é o seu time? São Paulino, graças a Deus. Você acha que o São Paulo poderia ter uma técnica, uma mulher dirigindo o time principal? São Paulo. Meu caro, depois de ver Ney Franco no São Paulo e outros, eu acho que uma mulher estudiosa, esforçada, poderia fazer história dele. Não teria nenhum problema, né? Legal. E o time ontem? Contra o Cerro, você gostou? Gostei, assisti o jogo, o time um pouco mais compactado, né? São técnicos estrangeiros, né, Flávio? Legal. Tá bom, Marcelo, muito obrigado, hein?
Obrigado, um abraço a todos aí da mesa. Outro, 28709707. Depois nós vamos aqui com a mesa discutir jogo a jogo de Corinthians, de São Paulo e de Palmeiras. Mas por hora vamos nesse tema aqui. Alô? Bom dia. Bom dia, quem fala? Bom dia. É o Jair aqui de Calgary, Alberta, no Canadá. Ô, que legal. Calgary é lugar de neve, né? Caramba, bem legal. Canadá, um dos países mais evoluídos do mundo. E qual é a super... É aí pertinho de você. Uma técnica assumiu o Buffalo Bill do futebol americano. Você acha que aqui no Brasil daria para ter uma técnica de futebol? Aliás, qual é o seu time? Eu torço pro Santos. O Santos poderia ter uma técnica? A gente mora aqui, o meu filho joga futebol, eles misturam mulher com homem, né? Uhum. Então eu não tenho dificuldade de aceitar uma mulher na beirada do campo. Eu não sei no Brasil, eu saí do Brasil há 20 anos, mas talvez exista uma certa resistência pelo fato das pessoas não respeitarem a mulher em alguns pontos. Uhum. Aqui eu não vejo problema, aí talvez haja algum problema, mas a sociedade está evoluindo, né? Tá legal, tá legal. O que você achou da venda do Giovânio? Cara, eu estava vendo essa conversa aí, o negócio é o seguinte, a gente tem que pagar as dívidas da gente, já está na hora de alguém no Brasil começar a acertar as dívidas. É uma tristeza você chegar no dia do pagamento e não ter pagamento. Eu ouvi aí do Nilson que tem pessoas do clube que não recebem, e a gente que tem família, eu conto com o meu dinheirinho cair amanhã na minha conta. Se a companhia recebe um dinheiro e não me paga, a gente fica muito chateado. Tem que pagar as contas. E o Santos sempre produz mais jogadores, não vai faltar jogador no Santos, entendeu? Você trabalha numa companhia metalúrgica aí em Calgary? Não, eu sou gerente de recursos humanos aqui em uma companhia que mexe com comida. Uhum. E eu tô morando aqui no Canadá há 7 anos. Eu morei nos Estados Unidos antes. Legal, bacana, bacana. Muito sucesso para você, muito bom trabalho. Qual é a temperatura agora aí onde você tá morando? Tá menos 10 agora. Menos 10. Dá pra dirigir com menos 10? Dá pra ter uma vida normal ou você tem que ficar em casa nesse período? Peguei isso aí. Então, eu tenho 2 primos que chegaram aqui há 2 semanas pra visitar, eles chegaram com menos 27. Ontem tava menos 8. E eles falaram assim, cara, tá quente. Porque o corpo adapta. A gente trabalha normal, sai na rua, eu tô dentro do carro dirigindo agora pro trabalho. Uhum. Todo mundo se movimenta, ninguém fica preso dentro de casa. Vamos pra neve brincar. É uma questão do corpo se adaptar ao clima, entendeu? Claro, o carro tem que ter aquela... É uma espécie de... É uma espécie de corrente, não é isso? É um aquecedor. Onde você liga o ar-condicionado, tem aquele botão vermelho que no Brasil ninguém usa. Sei. Quando você vira o botão vermelho, o carro esquenta. Inclusive a roda, tudo, vai embora, não tem problema. E o pneu, eu tive que colocar um pneu de neve agora, porque é perigoso dirigir, o carro derrapar. E a gente vai se acostumando, assim, é um país, é o que eu falo para as pessoas, só o fato de sair e não ter medo de ser assaltado já vale a pena enfrentar a menos 10. Isso realmente, aí você tá aí, você falou há 7 anos, você teve alguma notícia de algum assalto, alguma coisa nesse período todo, alguma violência de alguma forma? O que acontece muito aqui é sexta-feira à noite, o pessoal vai pro bar às vezes e às vezes um dá uma facada no outro. Facada? Que maravilha. Coisa pouca. E tem às vezes um assalto assim, mas aí sai no jornal como se fosse a coisa do outro mundo, entendeu? O Canadá é um país bem tranquilo, é raridade você ouvir falar de violência aqui. As pessoas até abusam. Eu, uma vez entraram no meu carro, mas o que eu fiz? Eu dei sopa, eu larguei a porta do carro aberta. Entraram, levaram meu óculos, eu liguei pra polícia, a polícia falou, não, faz um boletim de ocorrência pelo computador e depois me avisaram que tinham roubado os carros, que a gente confia tanto, deixa o carro aberto, entendeu? Tá certo. Um abraço pra você e vê se pelo menos fecha a porta, né? A gente, as burrices da vida que você aprende, entendeu? Tá certo. Um abraço pra vocês aí, sou fã de vocês, e é duro falar como eu falo, mas eu não sinto falta do Marcos People, viu? A gente tá sentindo. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tem uma cidade embaixo da terra. Você pode ir lá quadras e quadras. Toronto também. Eu me sinto muito próximo da cidade de Toronto, que me chamam de Toronto. Eu fui pra Toronto uma vez, a moça falou assim, não, eu precisava ir num lugar que era umas 7 quadras do hotel onde eu estava. Ela falou assim, não, você pode descer aqui a escada rolante do hotel e vai por baixo mesmo. E fui por baixo, 7 quadras. Senão não vê. E você por baixo com o comércio. Voltando ao tema, você acha que daria para uma mulher ser treinadora de um time? Porque em escola você tem muito e tal, mas no time principal, Corinthians, por exemplo, Flamengo, poderia ter uma mulher como treinadora? Primeiro que eu tava pensando quem é essa mulher, né?
Não encontrei ainda. Acho que não. Não. Por quê? Porque não. Tem explicação? Fernando Sampaio, você que é um cara de mente aberta. Não, é cultural. Estados Unidos, você... Aliás, no tênis, por exemplo, as árbitras, né? As mulheres começaram a arbitrar os jogos de homens no US Open e tal, porque é normal. É uma coisa cultural. As mulheres e os homens... Os Estados Unidos é um país do esporte. Né? Nós não somos, infelizmente nós não somos um país do esporte. A gente não respeita, não conhece, não entende, não sabe nada. A gente só sabe de futebol e do próprio clube. Então lá eles têm um incentivo às mulheres, tal, muito grande, no Canadá tem. E o Brasil culturalmente não adianta. Por exemplo, você vai botar a técnica chinesa na Arábia, não vai. O muçulmano não vai, na China não vai. No Brasil, que é um país machista, latino e tal, também não vai, é muito difícil. A Jovem Pan cobriu uma Copa, a Copa Danone de molecada. Foi muito curioso. O Brasil tinha um time todo de gato, tal, de Fluminense, uns moleques bom pra caramba. E a gente foi pra Londres, foi um Wembley, afinal, fui acompanhar, tal, 2 anos atrás, na época da Copa do Mundo. E o Canadá entrou com meninas, porque você é de 14 anos, de 12 a 14 tal, você podia inscrever menina. Pô, os moleques perderam no Canadá. Eles se classificaram no grupo, mas perderam no Canadá por tripudiar, porque eles acharam que tava fácil. A menina o time do Brasil eram homens que jogou contra meninas. Não, 2 meninas num time de homem do Canadá. O Canadá tinha 2 meninas que jogavam muita bola. Os caras olharam e falaram, você tá brincando, né? Imagina. Vamos deitar e rolar. Os moleques da favela, falaram assim, a gente não tinha passaporte, não tinha pai e mãe, não sabia quem era. Foi um rolo pra levar esses moleques pra fora do Brasil. Quer dizer, quando você falou que era um gato, era gato mesmo, era um esquemão. Cheguei pros meninos e falei, e aí, perdeu pra menina? Pô, os caras ficaram sem graça. O goleiro foi 3-2. O goleiro tomou 3 gols de 2 de menina. Ficaram alucinados. Mas nessa categoria de 14 anos, se ela jogar bem, ela joga igual. Joga igual. Ô Flávio, mas eu acho o seguinte, eu acho que não é só o Brasil. Se você for dar uma analisada no esporte mundial, no futebol mundial, quem é que tem treinadora mulher? É, difícil. Não tem. Nos outros esportes também, né, Nilson? O vôlei... A médica lá do Chelsea já foi uma confusão, já deu um rolo. Então, qualquer parte do mundo, a mulher ainda não é aceita. Eu não estou dizendo que não tenha competência para... Claro que talvez tenha até mais que o homem, né? Mas a mulher ainda não é aceita para ser técnica de futebol. Nem no Brasil, nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, nem no Japão, nem na França, lugar nenhum. Então você tem aí uma exceção, uma em um clube... Nos Estados Unidos milhares, tem, né? Não tem. Isso aqui é futebol americano, não é? Eu tô falando no futebol. Lá deve ter. Tô falando no futebol. Lá deve ter colégio, que deve ter colégio que a mulher é com certeza tem. Não, mas se você fizer uma pesquisa, time de futebol profissional... E eu não tenho conhecimento de que esse time tem uma técnica... Já começa aqui o futebol feminino no Brasil, o treinador Vadão. Também tem isso. Até nisso. Já teve alguma técnica na seleção feminina do Brasil? Não. Acho que não, né? Não. Mas, por exemplo... Não lembro do Zé Duarte. Mas, por exemplo, se a Marta quiser ser técnica... Se a Marta quiser ser técnica, eu acho que ela tem muito mais mercado nos Estados Unidos do que no Brasil. Você acha que a técnica... Na Suécia, na Suécia. Sem dúvida. Acho que se a Marta se dedicar a ser treinadora, ela vai ser mais aceita fora do que aqui. No masculino também não vai ser. Lá fora. No masculino também não vai ser. O futebol... homem não aceita a mulher como treinadora no futebol. O futebol é extremamente machista. Nunca vão... Ou até algum dia pode ser, no próximo século, sei lá quando. Mas mas a pergunta, nós aceitaríamos? Nós estamos falando do futebol como se fosse uma coisa distante. Nós aceitaríamos? Nós aceitaríamos? Olha a dificuldade. Nem Prensa não também? Lembre-se da Sandra Regina. Que o Brasil Você ia ser o primeiro a criticar no futebol. Eu não. O Brasil sofreu para aceitar uma árbitra no futebol. Não é no campo. Eu não. Árbitro no futebol sofreu muito. Silvia Regina é ruim pra danar. Aí é diferente. A Ana Paula não criticava. A Silvia Regina não conhece de futebol. É diferente. A Ana Paula conhece. Eu nunca critiquei a Ana Paula. O fato dela ser mulher não quer dizer que ela tenha que estar isenta. A Silvia Regina era péssima, então eu criticava. A Ana Paula era ótima e eu elogiava. Não tem nada a ver. Criticada pelo presidente do Botafogo, acertou no lance do Botafogo. Porque os caras foram lá e tiraram porque era mulher. Isso aí é burro. Esse é preconceituoso. Flávio, tem aqui a lista dos técnicos da seleção feminina dos últimos 10 anos. René Simões, Luiz Antônio, Jorge Barcelos, Cleiton Lima, Jorge Barcelos de novo, Márcio Oliveira e Vadão. Nos últimos 10 anos, nenhuma treinadora na seleção feminina de
provavelmente, tipo, só. Mas teve uma Ou não coisa. tinha seleção feminina. Teve uma coisa interessante que no Brasil a gente ainda não comentou. Por exemplo, uma presidenta do Flamengo. Ah, é? Teve no Rio Preto. No Rio Preto também. É duas, três na história do futebol mundial. Nós temos uma presidente da República. Mas já é legal. Mas já é legal. Mas já é legal. É duas, três. Ela fez uma porcaria de uma administração. Mas foi assumir um clube como o Flamengo, né? Então, É o maior clube. Porque também, o que eu acho assim, se você isentar. Porque a mulher também é preconceito. É isso aí. Ela tem que ser competente. Ah, o fato de ser mulher não pode isentar, certo? Não pode isentar de nada. Porque se isso toda tem que ser julgada. Foi mal, assim como um monte de presidente que passaram por lá. Mas existe um preconceito, porque se for mulher incompetente, sempre vai ser julgada como uma mulher. O cara vai olhar e falar, essa mulher não entende nada, entendeu? Não... A Ana Paula de Oliveira era melhor que vários bandeiras homens. Por exemplo, em relação ela foi uma das melhores que eu vi até hoje. Então, em relação acho que ela era do nível do Walter e o José dos Reis, os dois a presidente do Flamengo, ela foi julgada por má administração, exatamente. Com preconceito de não entender. Mas eu acho que eu entendo que eu acho que o Fernando, alguém disse aí. Mas sempre diz assim também. Alguém deve ter falado, põe mulher aí. Alguém deve ter falado isso, eu acho. Alguém deve ter falado. A melhor seleção do mundo hoje, que é a seleção americana, que ganhou o último Mundial, é uma mulher técnica, né? E ganhou da FIFA como a melhor técnica do futebol feminino. Né? Mas nem nas seleções femininas, na Copa, são só mulheres. Você tem homens também dirigindo. É isso aí. Ô, Flávio, tem resistência ainda a treinador estrangeiro. Muitas equipes... Algum dos amigos que ligou aí agora falou a respeito desse tema. Nem treinadores estrangeiros, cara. Você, inclusive. Não, eu não. Eu não Você, inclusive. Você, inclusive. Não é uma questão talvez de característica aí, não é uma coisa de preconceito, é uma questão de característica, por exemplo, o treinador, porque o basquete também não tem. O Chicago Bulls não é uma mulher, enfim, os grandes times de basquete não são. Só para concluir, Léo. Do basquete tem treinadoras. Isso, mas também não é comum os grandes times de vôleibol do mundo terem uma treinadora mulher por tal. Talvez pela característica do cargo. Isso aí. Por exemplo, o treinador ele tem que ser um cara que dá esporro em todo mundo, tal. Não é uma característica feminina, às vezes, disso. Isso aí. Às vezes, se você tiver uma mulher com características mais de bravona, de tal, pode ser que ela se dê bem, A Maria Helena no basquete. A Maria Helena foi ótima. A Maria Helena, pra mim, foi a melhor treinadora da seleção. Eu na Jovem... Na Gazeta só tem o chefe. A bandeira de Santa Catarina. Só tem o chefe. Ela tinha perfil de líder. Ela tinha perfil de líder. Porque nos esportes amadores, em escolas, as professoras dominam, né, normalmente. Na época eu ganhava uma alcata lá como assessor de imprensa da federação para poder pagar aluguel, quando eu vim para São Paulo em 82. Sempre que você era pobre? Não, bem pobre. Agora... Não tinha dinheiro para aluguel. Chamava basquetebol? Então, chamava basquetebol. Você falava assim, basquetebol, eu sou um mendigo. Mendigão mesmo. Aí o seu Cavilha... E eu acompanhei todo o nascimento do Oscar, o nascimento da Paula... O nascimento da Hortência, do Marcelo, aquela geração. É Santa Catarina. Lá que o... mulher bonita. Que beleza. É Santa Catarina. O dirigente do Cruzeiro lá... Falou. Aí eu acompanhava de perto o trabalho que a Maria Helena fez com as meninas do basquete feminino. Nenhum homem na seleção brasileira, nenhum homem... Ela e a Heleninha. A Maria Helena e a Heleninha. Nenhum homem fez um trabalho tão bom, tão brilhante como a Maria Helena. E aí renovava. Tinha a Paula e Hortência, mas aparecia jogadora, Janete, Marta, tantas jogadoras. Tudo com ela, né? Tudo com ela. Você perceba que depois que ela parou, a Maria Helena, a Heleninha e a Paula e Hortência, não brotou, o basquete feminino acabou. Verdade. O basquete feminino acabou com a parada da Paula, da Hortência. E hoje tá sofrendo muito. E da Maria Helena e da Heleninha, que revelavam jogadoras de grande qualidade. Acabou o basquete feminino no Brasil. Os grandes jogadores de tênis do mundo não têm um coaching mulher, mas as mulheres, grandes jogadoras, têm um coach homem. Né? Tá vendo? É a Fernanda Colombo Uliana, essa bandeira. De Santa Catarina. Santa Catarina. 28709707. 28709707. Alô? Alô? Alô, Flávio. Oi, quem fala? Muito boa tarde. Daniel Ramalho aqui de Jabuticabal, Flávio. Jabuticabal, Carvalho. Tudo bem? Qual é o seu time? Eu sou São Paulino, Flávio. São Paulino. O que você está achando dessa história de, eventualmente, uma mulher ter treinadora? Você acha que daria para encarar essa parada no São Paulo, por exemplo? Ô, Flávio, inclusive eu liguei para informar vocês que na segunda divisão do Campeonato Paulista, o time da Mantiqueira de Guaratinguetá já tem uma mulher no comando técnico já há algum tempo.
Ah, é? Isso, na segunda divisão, na última divisão, né, do Campeonato Paulista. E como é que tá o time? Que legal. Oi? E o time, como tá? O time da Mantiqueira vai indo aos trancos e barrancos. Segunda divisão é complicado, né? Claro. É extremamente complicado. A última divisão do Campeonato Paulista, né? E como é o nome dela, Carvalho? Daniel Ramalho. Não, o nome dela, o nome da moça. Dele é Daniel Ramalho. Não tem nada. Lembrar agora de cabeça, viu, Flávio? Você não lembra? Vamos pesquisar aí. Vamos dar uma pesquisada. Mantiqueira de... Mantiqueira, de Guaratinguetá. De Guaratinguetá. Ela é respeitada. Do Cavalcante lá. Ela é respeitada? Ela né? Guardada as devidas proporções, é uma tentativa não do presidente dado, inclusive, né? Mas se ela tá lá há algum tempo, já deve ser. É que aí eu acredito que seja mais a dificuldade da divisão. Neumara Alves, já foi pesquisado aqui. Neumara Alves. Não, se ela tá um tempo é porque também ficou, né? Legal. Mas bacana. é exceção, isso não é a regra. Tá bom, mas já é um passo, é um passo. É legal. Obrigado pela sua informação, parabéns, bacana, então, legal. O time de Pois não. Eu posso fazer essa perguntinha? Deve. É o seguinte, a última divisão aí do Campeonato Paulista, os times do interior realmente estão com extrema dificuldade para se organizar, não tem condições de competir com os times grandes. Estão tentando aí formalizar uma liga independente. É o nosso próximo tema aqui, mas é legal que você já comece esse assunto. No qual a doutora Gislaine Nunes, né, presidente da liga, dessa liga independente. O que vocês pensam a respeito, né? O pessoal está tentando se organizar, está tentando se ajustar aí para tentar se organizar de uma melhor forma, de criar uma situação legal aí, porque eu acho que tá difícil, né? Porque o Campeonato Paulista aqui, da segunda divisão, você vai a estádios sem condições, os times não têm condições financeiras, e eles estão tentando se remodelar, tentando se ajustar, tentando se incluir dentro do futebol, porque eles são, na verdade, excluídos, né? Bem da verdade. Obrigado, muito viu? Obrigado, viu? Um abraço, obrigado. Um grande abraço a todos aí. Na verdade, eu achei que era uma outra situação que está sendo via CBF. Explicado em Mazinha, Bezinha. Essa liga da doutora Gilene já é uma coisa que tem algum tempo. Vamos pensar por dentro disso. Ela está querendo fazer uma liga menor, esses clubes não participariam dos torneios da federação e eles se bancariam, fariam um campeonato, uma liga mesmo de clubes menores. Tá sabendo alguma coisa? Segundo dizem que é história. Não deve rolar, não vai rolar. Tá. Nós temos um intervalinho, daqui a pouco eu quero colocar um tema que está partindo da CBF, fazer um sistema de licenciamento, uma espécie de um caderno de encargos para que os times comecem a ter um mínimo de exigência para que eles possam participar de competições. Para acabar com essa história de 900 times e tal. São time sem torcida, time sem dinheiro. Na verdade, sem nada, né? Não tem estrutura nenhuma e faz de conta que existe, mas na verdade não chega nem a ser um time profissional. Vamos para o intervalinho. 28709707. A ideia que está surgindo é a seguinte: a CBF, e isso inclusive tem apoio de federações, clubes e até dos sindicatos, criasse um sistema de licenciamento. É o nome que está sendo dado. Vai ser criado um caderno de encargos, isso já está sendo pensado para 2017, onde os clubes, para que eles pudessem ter esse licenciamento, eles teriam que apresentar condições mínimas para poder ser profissionalizado. Ou seja, campo de treinamento, uma comissão técnica decente, um calendário anual. Enfim, deixar de ser um clube teoricamente profissional, mas sem ser profissional. O calendário anual já tiraria mais ou menos 700 clubes de circulação. Nós teremos mais ou menos 200 clubes e aí sim profissionais. Um dos clubes que ficaria fora do circuito é o Goianésia, do Wendel Lira. Aí não pode. Já esse clube já é um clube que não... Mas aí nós teremos realmente um futebol profissional de mais ou menos 200, 250 times. O sindicato apoia a ideia, gosta da ideia. Vampeta, o que você pensa disso? A gente teria um futebol profissional. E os outros fariam o quê? Disputariam ligas amadoras. O que você pensa disso, Vampeta? É complicado, né? Outro dia eu estava numa palestra, eu até falei que o Marinho estava dando uma palestra, ele falou, você atravessa a Europa em meia hora de voo, você passa por 5 países que falam línguas diferentes. Aqui é um país continental grande, tudo bem, aqui a gente pega da época Chuí e fala dialeto diferente, mas todo mundo se entende. Há uma dificuldade maior. A dificuldade maior. Você pega assim, vamos escolher aí 200 times. Você fala assim, vamos fazer 5 divisões de 20. Aí tem times aí que tem 11 milhões, 9 milhões de torcedores que não jogam nem a Série B. O caso do Santa Cruz.
Que outro dia tava na Série D e tem mais de... Mas o Santa Cruz deve entrar, nessa história. Não, isso eu tô falando bem. Eu acho que ele entra. Claro, fácil. Junto com o Remo, Fácil. com o Remo, acho que sim. Seria quantos clubes? 250? Mas, não, aí a triagem não tem um limite. Se você tiver toda essa condição, você vai. Se você conseguir criar, tudo bem. Mínima estrutura de um time de futebol profissional não amador. Exato, eu concordo. Exato, entendeu? O mínimo. O Audax, porque o Audax não tem torcida, né? Tá crescendo. Mas tem a estrutura tem toda a estruturazinha dele. de um time aí se profissional. você não tiver nada, você não vai entrar. Porque aí fica aquele negócio de subemprego. O cara pensa que é profissional, não é profissional, não paga nada. Que nem o ouvinte entrou aí agora falando da 4ª divisão, né? Que a 4ª divisão, a gente fala Bezinha. né? A Bezinha. Tem clubes amadores que jogam aí torneios. Esse torneio que tem 9 de julho, essas copinhas que tem aqui no. E os times amadores não tem campo. De várzea. É muito mais organizado do que time que é profissional que joga 4ª divisão. De repente, esse time. E tem jogadores que preferem jogar. Então, de repente, esse time passa nessa triagem e o outro não vai passar. Então eu concordo. O que você pensa, Fernando? Seria um sonho, é a profissionalização. Eu achei legal a ideia. Apesar de sair da CBF, eu achei legal. Porque você não está acabando com os outros clubes. Você não tá acabando com os outros clubes. Os outros, se tem 1.000 e você está botando 300 no profissional, os outros 700 não vão fechar. Não, vira amador, ele já é amador, fica amador. Deixa de dar subemprego. O que não dá é para os 250 profissionais, que a gente pode citar o Audax, pode citar o Ituano, que chegou a um título, que vem fazendo trabalho, o Red Bull. Eles serem igualados a um outro que é aquela coisa velha, que o cara não paga ninguém, que o cara dá cano no clube, não dá. E é citado, inclusive, pelo Martorelli. Ele diz o seguinte: tem jogador que fica 20 anos perambulando nesses times assim, o cara não recebe nada, aí recebe um mês, não recebe outro. O cara acaba não tendo uma profissão, porque ele fica com aquela ilusão e não vai, acaba não indo a lugar nenhum. Fica o rei, por exemplo, ele falou lá do time da Várzea. O cara vira o rei da Várzea. Primeiro que ele vai ter um dinheirinho local, porque tem alguém que banca. Vai ser disputado pelos clubes da Várzea. Se ele for um clube que, vamos passar pra Liga Profissional, então vamos ter um aporte de dinheiro, vamos ter que fazer um centro de treinamento, vamos ter que fazer o que como o Audax está fazendo. O Água Santa foi assim. O Água Santa era time de Várzea. Vamos ser profissional, vamos ser profissional. Mas você tem mais o jogador vai ter garantias trabalhistas. É isso aí. Fundo de garantia. O cara vai ter uma segurança. Ou vai ser liga amador e amador. Mas aí você tira 500 times. Saber se o cara não vai vender. Mas esse título não, ele vai ser amador mesmo. Ô Flávio, parece que a CBF não vale comprar vaga, quem né? tá lá na cúpula, no poder, deixando esses caras de lado, parece que ela tá contratando funcionários, tem essa informação, isso é legal. Funcionários executivos de carreira para traçar esse tipo de plano, por exemplo, que você está apresentando pra gente aqui. Isso é muito bom. Isso é excelente. Um cara é executivo de carreira na área de marketing. Esse cara vem pra cá. Esse aqui é executivo de carreira no RH. Esse aqui é executivo de carreira em tal lugar. Profissionalizar o negócio. Tá profissionalizando. Eu tô dizendo que, esquecendo o cúpula, que cúpula eu não confio. Mas tá tentando se estruturar nesse aspecto da CBF. E acho ótimo que isso aconteça. Isso, o calendário anual é perfeito. Todo mundo vai trabalhar o ano inteiro, pô. Eu só fico com uma pulga atrás da orelha quando eu vejo essa história do caderno de encargos. Sabe, caderno de encargos me lembra a Copa do Mundo. Não, mas você pode dar o nome que você quiser. Puser esse nome, não importa. Cumprir o mínimo de básico pra você ser aprovado. Vamos ver se o Interlagos cumpriu o caderno de encargos pra ter a corrida. É mentira, tudo isso é mentira. Isso é detalhe. Eu acho que isso aí é detalhe. O que eu acho é o seguinte, é que o clube deveria ter realmente essa base. O mínimo a se cumprir. Você quer ser profissional? Tudo bem. Até pouco tempo atrás, o meu São Bento, que é um clube centenário, você conhece a história que tem o São Bento. A zaga de 74, Luiz Pereira e Marinha, é a melhor zaga histórica de todos os clubes. Isso aí, muito bem. O meu São Bento, até pouco tempo... Presta... também, o Ipiranga também. Não, deixa eu concluir isso. O meu São Bento acordava de manhã os caras ali e aí não tinha lugar para treinar. Vamos treinar onde? Hoje nós vamos treinar no campo do Jornal Cruzeiro do Sul. Hoje nós vamos treinar no Cipã. Hoje nós vamos treinar no campo do Avenida, que é um campo varziano lá de uma equipe varziana de Sorocaba. Você tem uma ideia, estou falando de um clube centenário. Hoje não. Hoje o São Bento já tem o seu centro de treinamento. Sabe qual é o centro de treinamento? Onde é?
Humberto Reale, que você conhece. Ele teria que chegar... O Humberto Reale foi reformado. Ele teria que chegar no meio, então. Eu vou ser profissional, eu vou parar. Não, mas aí que tá, aí que tá. Então, um clube quando chega ao seu centro de treinamento, o cara acorda, pega o ônibus lá no SIC, onde se encontram, vão até o centro de treinamento, treino, já começou uma base, uma estrutura, vamos colocar o vídeo, aí sim vale. Só uma coisa que o André Ranieri colocou que eu acho importante para pensar é o seguinte. Esse número tá meio grande, né, Flávio? Porque assim, o que muda na prática? No Série A tem 20. A B tem 20, são 40. Ah, não, Você pega a sessão sem peraí. Não, isso foi uma coisa... Não, foi a grosso modo. Pode cair para 100, 200, pode chegar em 350. 200 já é o que tem. Não, pode ser... E os que tem aí 200 já não cumprem Na verdade, afiliados da CBF tem 900. 900. Eles acham que vai cair para 200. Pior é que tem 900. Vai cair, entendeu? Mas essas exigências deveriam ser feitas. Mas elas vão ser. 28709707. 28709707. Alô? Alô? Oi, Flávio, como vai? Tudo bem? Quem fala, por favor? Alexandre Figueiredo, de Nova York, torcedor de São Paulo. Ô, Alexandre, Nova York, que legal, bacana. Alexandre, você tá ouvindo essa história de exigência mínima para clube de futebol? O que você acha disso? Sensacional. Posso dar 2 comentários, um sobre o tema anterior, porque como eu vivo aqui, eu sei mais ou menos o que está acontecendo com relação ao que você mencionou de técnico mulher. Eu acho ótimo. Só uma pequena correção. A técnica que foi escolhida pelo Buffalo Bills é uma auxiliar de técnico, vamos dizer, é o Tatá do Muricy. Sei. Então, ela não é a técnica do time, ela é auxiliar de técnico, que é uma das coisas que aqui no futebol americano existe. Existem técnicos para cada área do jogo. Então, por exemplo, você tem o técnico de ataque, você tem o técnico defensivo, você tem o técnico que chuta a bola, etc. Então, ela foi escolhida, é uma grande coisa, porque é a primeira vez na história da Liga da NFL que uma mulher foi escolhida como técnica, e ela é a nova técnica de qualidade de controle, de quality control do time de Buffalo. E é muito legal isso, eu estou de acordo com tudo isso. Com respeito a essa segunda parte do licenciamento, eu acho sensacional. É a única coisa que eu acho que vai profissionalizar o esporte, o futebol no Brasil. Eu acho que tem que ser futebol empresa. Estou de acordo com você, com o Fernando, com todos que querem a profissionalização do futebol no Brasil. É o único jeito que dá certo. A NFL aqui faz dinheiros a rodo, os times fazem dinheiros a rodo e não tem empresário. O empresário também ganha muito dinheiro pelas transações, mas os times são ricos. Sim, e é um dos esportes que já até passou o beisebol como o esporte mais favorito do americano aqui. Eu estou há 30 anos aqui, não gostava de futebol americano quando cheguei aqui e comecei a gostar por causa disso, porque o negócio é sério e o negócio é de verdade. E torcendo pelo São Paulo aí, vamos torcer pelo Balzar, professor Balzar, e muita sorte para vocês. Um abraço pro Fernando aí, que eu já o conheci, e um abraço para todos. Um grande abraço. Grande abraço. E a gente fica falando. Grande abraço, bom ano, obrigado pela audiência. Obrigado, inclusive, pelos adendos. Valeu, obrigado. O nome dessa treinadora que ele falou é a Catherine Smith. Ela é Quality Control de Special Teams. Que isso, nossa. Special Teams são são os times especiais. Põe a linguinha entre o dente, vai lá. Smith. Põe a linguinha entre o dente. Smith. Meus dentes são implantados, não dá. Aqui, ó, o Pedro falou aqui, ó, vamos com... O Pedro lá que... O Pedro falou, vamos com calma, que a gente botou uma mulher na presidente da República, tá vendo o que tá acontecendo. 28709707, alô? Alô? Alô, quem fala? O Alex aqui do Japão. Alex do Japão, pô, que legal. Qual é o seu time, Alex? Eu sou corintiano. Corintiano. E aí, Alex, tá dando pra ouvir legal? Aí você tá nos ouvindo pela internet, obviamente. Essa história de fazer uma seleção, selecionar, diminuir o número de times pela qualidade, você gosta? É bom, mas não é, né? Porque aí muitas coisas perdem a continuidade, né? Tá bom, tá ruim a ligação dele, né? Tenta numa outra vez, Alex, por favor, né? Tá muito ruim a qualidade. Mais um ouvinte, 28709707. Alô? Alô? Oi, quem fala?
Jaime, de Presidente Prudente. E aí, Jaime, qual é o seu time? Corinthians. Corinthians. Você gosta dessa ideia que está sendo colocada pela CBF? Eu não ouvi o finalzinho. Eu queria opinar sobre o assunto anterior, pode ser? Pode, claro que sim. Você joga no seu time, Flávio. Eu acho que não funciona, sem se tratar de machismo, não funciona, porque... A história da mulher como técnico, ok. Jogador de futebol, quando quer jogar, ninguém segura. Uhum. Compensação, quando ele não quer jogar, não há tique que faça jogar. Isso aconteceu com o Corinthians depois da conquista do título mundial. Ficou, parece que 15 jogos sem marcar um gol, sem ganhar um jogo. Então, já é difícil para um homem agindo para uma mulher. Aproveite e diga o que você está achando do Corinthians agora. Como? O time do Corinthians agora, o que você está achando? O time que eu estou achando é o seguinte, que nós temos, infelizmente, uma diretoria vaziana, porque o Corinthians tem tudo. O nome é um dos nomes vendáveis e está precisando de 2 ou 3 jogadores de peso. Todo mundo vê isso que precisa. O Corinthians não pode ficar dependendo de promessa e nem de jogador superado, tipo o Christian. E nós temos aí o Marquinhos Gabriel, que vai acabar, o Santos na draga que está, já conseguiu patrocinador no passado para o Robinho, e vai acabar pegando o Robinho, Marquinhos Gabriel, tudo com patrocinador. E a diretoria do Corinthians não consegue isso. É só isso que eu queria dizer. Obrigado, uma boa tarde para você. Um abraço. Boa tarde. Isso porque é campeão brasileiro. Quem falta falar sobre o tema do licenciamento? Todo mundo já falou? Todo mundo já falou? Flávio, Legal. só posso atualizar uma notícia aqui que acabou de sair lá da Espanha? Vamos lá. Mascherano é condenado a 1 ano de prisão por fraude fiscal. Vai xadrezão? O Tribunal de Barcelona divulgou o veredito. Você fala que o seu amigo por causa do volante. Ele já havia confessado o delito e agora vai buscar transformar a pena em multa. O que ele sonegou entre 2011 e 2012 1,5 milhão de euros, referente a dá quase 7 milhões de reais. Os advogados dele já entraram com a suspensão automática do pedido de prisão, solicitando a pena alternativa. Segundo a imprensa espanhola, a promotoria se mostrou favorável ao pedido e uma nova sentença pode ser divulgada. Ele teria que pagar, ele já tem uma punição, ele pagaria uma multa, já com a punição tem uma punição já de 815 mil euros. Ele pagaria ainda mais um dinheiro para essa pena... Pra ficar mas não deve encanar, Pra não pegar queda. Pelo jeito não deve encanar, mas ele foi condenado a 1 ano de prisão. Vampeta, uma dúvida, você que jogou lá fora e teve treinador e tudo isso. Tem um monte de jogador que vai lá pra fora e ganha muito dinheiro e depois acaba perdendo, ficando pobre e tal. E no caso do Mascherano, o cara faz na malandragem ou é falta de estrutura e de conhecimento? Por exemplo, de levar um bom advogado, de ter uma estrutura. O Mascherano diz que esse erro... falta de conhecimento. Foi pela uma ex-assessoria dele de contábil. Foi um erro deles. Foi o que ele disse. Não, mas isso já é comum na Espanha. Se eu pegar isso na Espanha, não é com o Mascherano, já é com o Messi. Agora vem Neymar. Vai com todo mundo. Então Ronaldo Fenômeno. Acabou lá o fisco, né? Na Espanha é comum isso. A Graf teve problema, não teve? A Steph Graf? Não lembro, mas... Porque tem a má fé e tem às vezes a falta de conhecimento. Não foi da Martina Hingis? Vou levantar. Não lembro, mas teve. Porque uma coisa é má fé, fala assim, o cara chega pra você, Flávio, faz desse jeito aqui, manda pra fora do Brasil, tá, não sei o que, aí você tá correndo risco. Agora, eu gostaria de tomar conta da carreira desse cara pra ele ter economizado esse 1.300.000 euros, porque daí se ficasse com 10%, tá bom. É só assessorar o cara pra não perder esse dinheiro. Ele vai perder um milhão. Mas ganha tanto dinheiro que uma grana vai perder dessa, um milhão, vai jogar no lixo. Na Espanha, na França... Vai jogar no lixo, vai perder o dinheiro. Ô Flávio, na França também, assim, o Cavani, quando foi pro PSG, o tributo era tão alto que ele já queria sair. Ele falou, ninguém me falou que o tributo era tão alto aqui na França. É falta de conhecimento. Então, os jogadores, eu acho que boa parte deles, na verdade, não paga. Tenta fazer alguma coisa pra não pagar. Façam um contrato livre de imposto, ou então não vá pro lugar. Ô, Flávio, essa história de que a assessoria conversa, esses caras entram... Na Espanha... Esses caras arrumam gel. Alguém fala pra ele, nós vamos fazer isso aqui, fica tranquilo. E toma uma grana deles ainda. Nós vamos fazer uma jogada assim, papapá, isso aqui ninguém vai perceber, vai passar, papapá, e os caras entram. Esse é o problema. O Messi o Messi pagou 5 bilhões de dólares, não é isso? Pro fisco espanhol. Um caminhão de dinheiro. 5 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, normalmente você bota o dinheiro
o salário na carteira, um valor e dá nota. Mas isso é legal, isso é legal. É o direito demais, só que também você não tem fundo de garantia, você não tem 13º. Mas, querendo ou não, é uma forma você recebe no ato, de você burlar a legislação trabalhista. Mas é legal, mas é legal. Mas é uma autorizado. forma de Não, mas é autorizado. É uma opção e é legal. Você pode fazer, você pode fazer. Mas se entrar com processo, não é legal, não. O tribunal não é legal, é dado, mas trabalhista vai entender assim, ó, peraí, esse cara dá nota pra um lugar só, ele tem vínculo de quantos jogadores foram liberados é legal, é legal. Comprar de imagem. Vamos pro intervalo? A gente volta já. No enjoo, eu sou vamos, já que você está com a palavra, você acompanhou o jogo do São Paulo ontem, São Paulo e Cerro Porteño. E aí? O que você pode nos falar? Defensivamente, o São Paulo melhorou e melhorou muito. Já deu pra ver que foi um time muito mais organizado. O São Paulo chegou a ficar 35 minutos sem tocar muito na bola no segundo tempo. Mas o Denis não sofreu nenhum foi uma risco. Coisa estratégica. O São Paulo não tocou. Ele deu mesmo espaço para atrair o adversário? São Paulo não conseguiu ofensivamente se portar em campo. Não conseguiu trabalhar ofensivamente. Até o Balsa falou isso depois do jogo, que o São Paulo ofensivamente não conseguiu jogar. Mas defensivamente você percebeu que o time foi muito seguro. O Denis fez 3, 4 defesas no jogo, nenhuma com perigo. A bola não chegou ao gol do Denis. Foi um time muito mais seguro. Um time que levou 47 gols só no Campeonato Brasileiro. Você percebe... Mas ele fala isso. O técnico fala isso. Que não tiver ele não entende futebol sem uma boa defesa. Exatamente. Ele falou que um time que não sabe defender não sabe ser campeão. E um time que jogou com uma linha de 4... Jogou com o Bruno, Rodrigo Caio, o Breno e o Mena. E jogou com o Hudson e o Thiago Mendes. Mas era um time que defensivamente se recompôs muito bem. Fazia a linha de 4 defensiva e ficava com uma linha de 5 à frente da área. Que recuava o Centurion, o Michel Buzeto que fala. O Michel Bastos. Até a boca dele é fechada. O Michel Bastos voltava. Senhor Buzeto, os dois volantes voltavam. Era o Ganso ou o Allan Kardec, mais um fechando por dentro. Então, um time muito organizado defensivamente. E foi aonde ele falou. O André tá acompanhando o São Paulo, ele fala isso. Eu vou começar a consertar o São Paulo pela defesa, porque esse time não pode tomar 47 gols. E ele fala que um time que não sabe defender, não pode ser campeão. A postura defensiva do São Paulo foi o que chamou a atenção. Rodrigo Caio fez uma bela partida. É um menino de 22 anos. Ótimo zagueiro. Como zagueiro. Jogou ele e o Breno. Ele pela direita. Ótimo zagueiro. O Thiago Mendes jogou muito bem. Ele que fazia essa transição, essa saída de bola, ele foi muito bem. E o Michel Bastos foi muito bem. E o Ganso? O Ganso fez o papel ele é um mínimo. dele. Ele foi o Ganso ou a seleção ou vai pro banco. Ele foi mais pra seleção ou mais pro banco? Ele não foi nem pra seleção nem pra banco. Ele foi uma nota 6. Flávio, eu chamei a atenção. Eu tava conversando com o Zeca durante a partida, eu tava transmitindo Palmeiras e Libertad, e deu pra ver a imagem do Ganso na escada pra subir pro gramado. Parecia que ele tava indo pro, não sei, ou pra cama, não sei, um desânimo, um absurdo na escada. E eu perguntei, mas é um jogo, pô, é São Paulo e Cerro, né? Era pra estar com aquela vibração, né? Uma conversa mais animada, ele encostadão na parede assim, eu falei, não vai. Mas é que ele fez o passe? Porque o torcedor fica esperando que ele faz o passe, né? Não, ele tentou. Durante o jogo ele tem um passe. Ele tentou várias. Ele fica parado, hein? Fica parado, mas tem uma hora que ele vai fazer um passe. Não, ele espera. Olha o passe dele. Olha o passe dele. Ele se movimentou bem ontem. Nilson, ele é assim, ó. Você vê o jogo do São Paulo na arquibancada, assim, ele erra um, erra dois, erra três, não pega na bola, não sei o que, os caras... Aí, pô, mas o Ganso... Não, peraí, tá. Aí ele faz um passe genial, porque ele tem essa... Nossa, olha o que ele joga. Não, mas ele se movimentou bem. Pode decidir no ele recompôs bem. E ele tocou. A hora que a bola chega no Ganso, hoje no time de São Paulo, a hora que a bola chega no Ganso, o time começa a jogar um pouco mais. Quando ele não tá, o São Paulo sente a falta. Claro. Porque ele sente a falta porque não tem outro. Sim, mas se tivesse o D'Alessandro, não sentiria a menor falta. Mas é o meia, é o que tem, é o 10 que tem ali, é o meia que tem. Ele faz essa ligação. Ele não foi brilhante ontem, mas não foi ridículo. Nota 5. Ele foi uma nota 5,5, 6. Ele se movimentou, ele recompõe. Ele tem um papel defensivo hoje importante. O que fez o Breno ser expulso? Uma briga. Ele deu uma solada num cara, perdeu tempo de bola, tomou amarelo. Isso, porque você falou muito da proteção da zaga. Teoricamente não deveria ter. Sim. Né, não, chegar a ponto de foi uma briga. Foi um desentendimento que ele teve. Os dois receberam amarelo, só que ele já tinha amarelo. Ele tá louco pra palpitar. Tá louco? Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Vai lá. Vamos, São Paulo.
Leandro. Flávio, desde que o Zeca começou a falar, ele tá borrifando. Eu queria saber Existe uma diferença, né? A gente torce pra um time, comentarista agora. A visão da arquibancada, a gente tava falando do Ganso aqui, ele falou assim, mas ele decide. Eu pergunto, o que ele decidiu? Daniel Leandro, a palavra é sua porque a palavra é sua porque Blue Eyes está na tela. Blue Eyes está na tela, como você disse. Blue Eyes está na tela. Então você está... Elton John fala. O que ele ganhou nos outros anos. O Blue Eyes que você chama o Henrique Castelli é por causa da música. Não é. Blue Eyes é o Elton John. Então você que fala. Mas eu não, você fala Blue Eyes. Quem é Blue Eyes? Aí você fala Henrique Castelli. Vamos lá. Eu só falo da Ellen Rocha. Se você quiser falar da Ellen Rocha... Eu não, você chama o homem... Ele falava assim, meu amigo Blue Eyes. Quem é Blue Eyes? Aí ele falou Henrique Castelli. Blue Eyes, tá bom. Ok, mas vamos lá. Blue Eyes, isso daí já fica por sua conta. Não, sobre o São Paulo, o que valeu mesmo, e é o que o Balsa está preconizando agora, é exatamente o musical de esquema Eyes defensivo. Já puseram. Mas é a defesa, o setor defensivo que o ano passado falhou muito, inclusive no jogo contra o Corinthians, quando foi aquela goleada, ele vai fazer essa defesa. Aliás, quando o Osório acertou a defesa do São Paulo, com o Rodrigo Caio e o Lucão, o Breno e o Thiago Mendes ali na frente, aí foi o melhor quadrado ali defensivo para o São Paulo. O São Paulo tomava pouquíssimos gols quando teve esse quarteto em campo. E agora é o que ele está tentando fazer novamente, com o Breno, com o Rodrigo Caio. Precisa ver quando o Lugano estiver apto a jogar, como é que ele vai fazer, porque aí ele vai ter que desfazer essa defesa. Ou vai avançar, ou ele volta um dos dois. E o Rodrigo Caio gosta de jogar na defesa. Como é que vai ser? 28709707. Vamos colocar o ouvinte na linha. Alô? Alô, Flávio. Quem fala, por favor? É o Maurício. Maurício de onde? Sou de São Paulo, torcedor da amada Ponte Preta. Oh, que coisa boa! Que legal, que legal. Você assistiu que jogo ontem ou não assistiu nada? Não assisti. Tentei assistir o do Corinthians, mas não gostei, não. Deixa quieto. E a nossa nega, como é que tá? Nossa nega tá bem, né? Martinúcio não deu certo, graças a Deus. Trouxeram o cara tudo arrebentado, quiseram dar o golpe em nós, né? Quiseram empurrar o cara lá. Graças a Deus o cara já pediu licença antes e foi embora, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos... Já chega o Marcinho, lembra quando empurraram o Marcinho lá? Tá louco. Não, tá bom. Tá otimista? Tô otimista. Ele vai ficar mais um ano na Série A, né? Vamos fazer um bom papel no Paulista de novo, certo? Legal. E vamos em frente. Mas eu queria também falar, a gente sabe que é de Campinas, né? Você lembra do Washington Luiz de Andrade? Daquele narrador? Sim. E sabe que eu escuto rádio desde pequeno, né? Uhum. Eu queria só... Ele já faleceu, né? Faz um tempinho, mas até... Ele tinha uma narração que deixava a gente muito emocionado. Se me permite, eu gostaria de falar um pedacinho. Né? Então vamos lá. Eu falava assim, a vida não é somente aquilo que se vê, é aquilo que também se ouve. Rede Rádio, aí ele falava o nome da rádio, né? O som colorido do futebol moderno. Olha que cara interessante, som colorido. Som colorido, legal, som colorido. Bem diferente. Da Jovem Pan. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Macaco, é nóis. É nóis. Valeu. Que é isso? 28709707. 28709707. Alô? Alô? Quem fala? É Josimar. Josimar de onde? Eu falo aqui da Vila Nova York, Flávio. E qual é o seu time? Santos. O que você tem a nos falar? Qual é o recado que você quer passar? Então, eu gostaria de falar que já tá certa a venda do Giovânio. Já foi embora. Já foi. 15 milhões pro Santos. Né? Então, dependendo é por causa que a gente sabe que tem sempre aquela coisa da fatiação, né? Empresário... de porcentagem, fica alguma coisa pro clube, né? Mas agora vai 15 milhões no mínimo pro Santos. Aí você sabe, 15, 16, 17, 13, mas essa grana é do Santos. Isso. Então, o presidente do Santos, ele tem que ser inteligente e pegar o Marquinhos Gabriel e tentar contratar ele e deixar o time encaixado, igual estava o ano passado. O que vocês acham aí? O pessoal já falou sobre o tema. Muita gente acha que tem que pagar dívida. Um abraço. Não é? Ô, Flávio Prado. Oi. Eu gostaria de mandar um abraço aí pro Nilson César, cara. Tá bom, ele tá te ouvindo. Valeu. E eu gostaria de dizer o seguinte, Nilson. Oi. Na Vila brotam-se talentos, é ou não é? Brota talento sem parar. Valeu. 28709707. Alô?
Alô, Flávio Flávio? Oi, quem é? André Serrana, região de Ribeirão Preto. E qual é o seu time? Corinthians. Corinthians. Como é que você... Não sei se você viu o jogo ontem, gostou? Não, achei um AM. Ah, é? Bom, ganhou o jogo, tudo, você não gostou não, é? Eu acho que a diretoria do Corinthians fez um AM, porque deixou o Dudraceiro embora e agora vai colocar quem na zaga? Podia ter segurado um pouquinho mais até o final do Paulista, não? Vocês não concordam comigo? Bom, vamos ver, é que o Gil tava lá, né? Agora foi embora. Bom. A zaga agora fica desguarnecida. Tá bom. E Ribeirão Preto tá muito calor? Como é que tá? Rapaz, tá quente aqui. Aqui mesmo que chove que o bicho pega, aqui faz calor. Aí você é mais Botafogo ou mais Comercial? Caiu. Bom, já que ele falou de Corinthians, Vampeta, e aí? O que você achou? Não vai ser esse Corinthians que vai jogar Libertadores, né? Vai chegar reforço. Você não pode dizer que o ataque do Corinthians na Libertadores seja o Malco, o Romero e o Danilo fazendo um... Romero jogou muito antes, hein? Centroavante, Esse é o cara. Ele falou que o ano vai ser esse ano dele. Garoto. Fábio Prado vai vir. Jogador, Eu vejo que precisa de uma peça... Esculhambou uma peça de reposição pra com a zaga. Florida Cup. Ele vai ser artilheiro da competição, vai esculhambar a competição. Acho que o Corinthians precisa mais de um atacante, mais um meia de ligação, 2 atacantes, um meia de ligação e um zagueiro pro lugar do Gil. Mas melhorou, né? Com relação ao primeiro mas não jogo. vai ser isso. Isso eu tô lá, você mesmo falou, tá o Pateta, tá o Mick, tá todo mundo lá. Ontem parecia amigo do Vampeta contra os amigos do Nilson lá em Sorocaba, a gente convidou, aquele campo lá. Ele lá é brincadeira. Mas os amigos que brigam, né? Que o Tyson e o... Tudo amigo, é tudo história. Ali, Aqui, o Christian brincou com o Dentinho lá, todo mundo, que nada, jogado junto. Tudo história. E aí, Wilson? O Vampeta falou um negócio outro dia, e é verdade. Falou, o Corinthians vai se armar logo porque não mexeram na cozinha. Agora mexeram. Você vê que você falou que o Rivelino teve a mesma opinião. O Rivelino falou a mesma coisa, vai participar domingo aqui, né, Zeca? O Rivelino deu uma entrevista excelente pra mim, pro Fausto ontem. Não é o Rivelino, não. Você tá longe de ser o Rivelino, hein? Ele completou 70 anos de idade. Que legal. 70 anos de idade, e acompanha muito o futebol, sabe tudo. Falou dos garotos do Corinthians com uma categoria, sabendo todos que estão nascendo ali. Impressionante o que o Rivelino enxerga. Também o que jogou de bola, né? Comentarista, né? Faz cartão verde até hoje. É ótimo. Cartão verde da cultura. É brilhante. O Rivelino é um cara brilhante. E ele falou exatamente o que o Vampeta falou. Olha, mexeu na cozinha. Agora o Tite vai ter problema sério. Porque o Ralf era figura importantíssima. Na frente dos dois zagueiros. À frente dos zagueiros. O Gil lá, a bola não chegava. O Quartarolo ontem falou durante a transmissão, é verdade. Era difícil a bola chegar dentro da área do Corinthians. Ontem, o Shakhtar, que pra mim é um time timinho. O Shakhtar meteu bola na área do Corinthians toda hora. Nossa, o primeiro gol, o segundo, que foi o Tyson que fez, foi o segundo ou o primeiro? Foi o primeiro gol. Pegou a zaga mas não só isso, a bola vinha pelo alto, entrava na zaga do Na verdade, o resultado mais justo seria o empate. Não, lógico, foi injusto, porque o segundo tempo o Corinthians não viu a bola. Cansou fisicamente e o outro time mandou no jogo e só não marcou por detalhe. Poderia ter empatado o jogo e o resultado justo seria o empate, né? Então o Corinthians vai ter problemas, precisa contratar gente, mas não é gente pra chegar e vamos compor, não, é cara pra jogar. É pra ser titular. Não tem bala, será agora que tem? Não tem dinheiro. Pois é. Então, pequeno detalhe. O torcedor do Corinthians vai ter que ter um pouco de paciência, principalmente nesse início de temporada, porque o time vai demorar um tempo pra ser remontado. Eu acredito no Tite, porque o Tite depois que ele fez o que fez nesse Campeonato Brasileiro, perdendo o Guerreiro, perdendo o Emerson, Sheik, perdendo o Petros, perdendo o Fábio Santos, perdeu um time inteiro e recompôs e ganhou o título brasileiro, então não pode duvidar, o cara é capaz. Mas que não tem dinheiro, não tem. E para repor peças do mesmo nível dos caras que saíram, vai ser muito difícil. Então o torcedor vai ter que ter paciência até o time ser remontado. Genérico, né? No genérico. Né? Paciência. Já que falando, onde dinheiro não é problema é no Palmeiras. E o Palmeiras, como é que foi, Fausto? Não, o Palmeiras foi bem. O Palmeiras lembrou muito o Palmeiras da final da Copa do Brasil. Aliás, entrou com o time praticamente da final da Copa do Brasil. Tem jogadores importantes para essa temporada. Parece que foi bem, né? O Eric sim, mas ele entrou durante a partida, assim como o Moisés também que marcou, é um jogador importante, segundo o Fred Júnior. O Fred falou, é o da Portuguesa. Essa é uma das
esperanças aí do time do Palmeiras. É um jogador experiente, rodado na Europa e veio pro time do Palmeiras. O Palmeiras mantendo essa base, com esses reforços, com o tempo o Palmeiras vai encaixar um bom time. E o Palmeiras certamente vai entrar como favorito. O Fred tava comentando favorito ontem. Aqui. O Fred diz ontem que dentro do Palmeiras eles falam muito em Libertadores da América. A grande meta deles é a Libertadores da América. Eles não falam em outro torneio a não ser a Libertadores da América. Estão se reforçando para isso, né? Se formos comparar. Mas, Flávio, vamos comparar. É legal, tudo bem. Acho que você tem que ter grandes metas. Pode ser, Flávio. O Palmeiras ontem o Palmeiras contra o Libertad. Ontem o Palmeiras contra o Libertad. O Palmeiras se mostrou um time muito seguro, muito compacto. Marcelo mexendo bem nas peças que estão entrando aí no time do Palmeiras. Eu apontaria o Palmeiras aí como entre os 3 favoritos para a Libertadores da América. Eu acho assim, o Palmeiras deve ter grandes metas, o Palmeiras é enorme, mas às vezes você começa a fazer esse sonho muito alto e depois você cria uma frustração desnecessária. Um time gigante igual o Palmeiras pode sonhar com isso, mas ele cria, mas o palmeirense ele é muito chato. Eu sei, depois ele começa a criar, eu tô falando isso baseado em palmeirenses como o Mauro Betti que fala, você começa a criar esse sonho, aí o Palmeiras faz uma figura legal, chega entre os semifinalistas da Libertadores e eles fazem o diabo lá, quebram tudo. Mas a função da diretoria foi contratar e apostar nisso. O Palmeiras precisa de um jogador no time. Valdívia, chama o Magno. A obrigação da diretoria é torcer por isso. Pois mas precisa tomar cuidado. Se o próprio Palmeiras começa a falar, não, vai ser campeão. Não, torcedor. Só precisa mas eles estão montando um time pra isso, Flávio. A ideia deles é essa. Eles estão deixando bem claro. Eu acho que o Palmeiras vai fazer um belo ano e tal. E se ganhar a Libertadores, ótimo. Mas ganhar a Libertadores é assim. Flávio, é quase uma coisa casual. Hoje o Palmeiras tem mais. Eu acho que... E tem mais dinheiro que o Boca. Primeiro, acho que previsão de Libertadores é como previsão de loteria. Fala em brasileiro que é melhor. Fala em brasileiro que é melhor, é isso. Quando o cara fala assim, não, esse time é forte pra Libertadores e tal, é porque ele pega uma onda de torcedor. Concordo plenamente. O São Paulo não acredita na Libertadores. Concordo plenamente. Então, tecnicamente, o São Paulo ficou pior, isso é fato. O Baúza vai fazer time pequeno. Ele tem um elenco pra time pequeno, vai jogar como time pequeno, vai jogar fechado, time pequeno. Né? O São Paulo perdeu o Pato e o Luiz Fabiano, tem hoje a crença em Chiesa e Centurion. Então é evidente que não dá pra discutir tecnicamente o Pato com o Chiesa. Mas, pode ser melhor? Pode ser melhor. O Calera, reserva do Boca vem pra... Então, piorou tecnicamente. São Paulo piorou. O Mena é fraco, o Bruno é fraco. Então, agora, dá pra ganhar um mata-mata? Dá. O LDU ganhou, o C. Caldas ganhou, o São Lourenço ganhou. Às vezes você ganha com um time aguerrido, você ganha. Agora, vamos fazer análise não precipitada por um jogo em cima do Cerro. Né? Não vai ganhar do Cerro e falar, não, o ano passado a defesa era ruim, agora ela ficou boa. Não, você está enfrentando o Cerro. Você não jogou ainda com o Corinthians lá em Itaquera. Você não jogou com o Palmeiras. Você não tem nenhum teste parâmetro. Agora, olhando a longo prazo, para mim, Palmeiras, São Paulo, Santos e tal, chegaram no Brasileiro, que é a avaliação correta, da forma que eu esperava. O Corinthians, mesmo perdendo o Sheik e o Guerreiro, eu entendia, continuava forte. Esse ano, não espero que o Corinthians seja campeão de um campeonato brasileiro. Acho que ele vai ter dificuldade em pontos corridos, porque o time não é tão bom como o ano passado. O São Paulo tem que esperar um pouco, mas acho difícil chegar entre os 4, porque esse elenco é mais fraco do que o ano passado em pontos corridos. E o Palmeiras pode ser que melhore. Ele foi o 8º colocado esse ano? Eu acho que o Palmeiras... Então, acho que o Palmeiras pode chegar entre os 4 lá no G4. O Palmeiras deveria fazer previsões em cima de brasileiro. Porque Libertadores é muito casual. E o Santos caiu no final na reta de chegada, mas tinha um time. E o Santos foi o que mais surpreendeu. Porque quando a gente começou... Você se lembra quando a gente começou a temporada? O Santos era apontado como assim, perdeu, não tem jogador, não tem ninguém. Você começa a fazer previsão. Você começa a fazer previsão em cima de campeonato mata-mata. E o torcedor do Palmeiras, ele tá muito judiado, então ele vai cobrar muito. E o Palmeiras pode perder o campeonato num acidente. Então é melhor fazer no mata-mata, porque no mata-mata você consegue ter controle. O Santos é o único clube, na minha opinião, que não dá pra fazer uma projeção pra toda a temporada, porque tem a janela de jogo. O Palmeiras vai fazer um bom campeonato brasileiro. Desde que ele não cria uma expectativa num campeonato mata-mata, onde ele cria uma frustração e vira uma confusão. Aí a torcida vai querer bater no elenco e tal, vai ficar
Então aí é a confusão. opinião de torcida, a opinião de um profissional e é a minha opinião. Eu acho que o Palmeiras está entre os 3, pelo que eu tô vendo do Palmeiras, entre os 3 favoritos para a Libertadores da América. Eu entendo tudo isso, que às vezes um time de péssima qualidade acaba conquistando a Libertadores, mas temos que pensar que o melhor time tem que levar. Então o Palmeiras vai ser uma festa. Mas vem cá, tem um bom time. Tomara que leve, merece. Até pela organização, pelo que o Palmeiras está fazendo, seria legal, mas tem que tomar cuidado com competição mata-mata. A história prova isso. O Corinthians, ano passado, começou a temporada, ele vai ganhar tudo. Ele perdeu do Guarani do Paraguai. O São Paulo... Mas ganhou o Brasileiro, que era uma coisa que dá pra prever. O torcedor de São Paulo fala assim, não, eu sou da época em que jogava Oscar, Dario Pereira, então eu também adorava. Só que quem ganhou a Libertadores foi o Grafite, não foi... Entendeu? Foi o Grafite. Então, às vezes, Lugano, que tecnicamente é bem pior que o Oscar, que o Dario Pereira, é bem pior. O São Paulo com aquele time de Oscar, lembra o melhor time do São Paulo tecnicamente, que o Falcão perdeu lá no Cobreloa. Sabe o que eu acho? Competição mata-mata, você não pode. Não crie ilusão em competição mata-mata, é terrível. Crie expectativa no ponto do turno e retorno, que é mais fácil cobrar. Eu concordo com você, só que você não pode descartar mas a gente o Palmeiras. fala tanto não estou descartando, não. Não estou descartando. Se eu tivesse que escolher, se eu tivesse que criar... A gente fala que em 2 jogos, quem vence é o melhor. Entendeu? Então isso é meio contraditório. Se eu tivesse que criar uma expectativa em relação aos brasileiros que vão participar da Libertadores, o meu favorito entre os brasileiros seria o Atlético Mineiro. Entre os brasileiros que vão participar da Libertadores. Por quê? Manteve a base, deu uma reforçada, trouxe um técnico. Trouxe um técnico que não é bobo, né? Esse Diego Aguirre, que parece que começou a fazer. O Levir deixou toda a base pronta lá no Atlético. Então eu acho que se eu tivesse que apostar eu apostaria no vice-campeão brasileiro, que é o Atlético. Porque o Corinthians desmontou. Mas o Corinthians ainda é forte. Calma, se o Corinthians tivesse mantido a base que ele tinha, se o Corinthians tivesse mantido a base, se não tivesse saído ninguém do Corinthians, é que saiu o time inteiro praticamente, Gil, Renato Augusto, Jadson, Ralf, Wagner Love, 5 caras titulares, ficou com 6, né, dos que tinham, né? Então, eu não aposto no Corinthians, não, em Libertadores. Eu acho que o Corinthians vai ter grande dificuldade mesmo nessa Libertadores da América. O Corinthians eu já vejo mais à frente, disputando o Campeonato Brasileiro, que o Tite é bom para remontar. E ele vai remontar o time. Mas o Palmeiras, esse aspecto do Vampeta, Casa Nova, aquele estádio vai virar um caldeirão, vai ser festa todo jogo. Torcedor do Palmeiras está muito judiado. O Palmeiras vai jogar com o Guarani do Paraguai da vida, lá toma de 2-0, como é que ele vira aqui? Só uma coisa, esse inferno todo. É difícil, a pressão é muito forte. Uma coisa que é interessante pensar. É evidente. Não, ninguém descarta o Palmeiras. Isso claro tem ninguém. Claro não é essa a questão. A questão é assim: o Fausto perguntou, mas o mata-mata tal, não ganha o melhor tal. Copa do Mundo ganha o melhor às vezes, porque você tem as condições iguais para todos. Todos jogam na mesma condição climática. Libertadores é um mata-mata onde o extracampo ele entra muito maior. Às vezes você pode pegar, pode pegar um time na altitude, os caras caem com um balão de oxigênio. O juiz. Pode ter expectativa mais complicado. Libertadores, porque ela é a probabilidade. Mas a torcida tá muito judiada, gente. Não, acho que o Palmeiras pode ganhar. Flávio, expectativa é probabilidade de ocorrência. Mas a torcida lá tá querendo. Vamos intervalir. Voltamos já. Estamos de volta e encerrando o nosso corte de discussão. Vambora. Ao contrário do Fausto Favara, a nossa Denise Campos de Toledo chega assim. Não tem a menor perfume de qualidade. É muito bom. Um abraço, tchau. É uma piada.